Gente, 1 minuto para a gente começar. Quem já está, prestem atenção, tá certo? Nessa performance que eu vou fazer, que a gente vai discutir um pouquinho, tá bom? 1 minuto. Vou começar agora, então fiquem atentos à performance. Prestem atenção. Oi, tudo bom? Meu nome é Luciano. Tudo bem? Agora outra entrada. Presta atenção. E aí, meu povo? Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Luciano. Gente, tivemos 2 momentos aqui, tá? Eu poderia fazer outros momentos, mas vamos nos prender apenas esses 2. O primeiro momento, o que foi que vocês perceberam no meu corpo? Como foi que vocês sentiram essa minha entrada? Estou lendo aqui. Respondam para nós sabermos. Vamos lá. Vai, Vivi, diz alguma coisa. O que é que vocês acham? Você tem que entender o que é isso. A primeira entrada foi como? Feliz? Feliz, triste, amargurado, sei lá. Como é que foi a primeira entrada? O que é que vocês perceberam? Gente, eu preciso dessa resposta. Vamos lá. Faz parte do nosso bate-papo, gente. Introvertida. Faz parte. Massa. Pode, vai. Eu vou repetir. Muito tímido, muito bem. Isso, muito tímido. Morgado, tímido. Certo. Exato. E a segunda entrada, como é que foi? E a segunda? A segunda entrada agora. A segunda entrada, como é que foi? Certo, Ezequiel? Isso. Beleza. Muito bom. Agora, comparem com a segunda. Bem, muito, Vanusa, feliz. Perfeito. Assustado? Não achei, mas tudo bem. Muito alegre. Extrovertido, foi animado. Muito bem. Muito bom. Alegre, feliz. Feliz, alegre. Muito bom. Uma pessoa de bem com a vida. Isso. Bom, então presta atenção agora, tá? Nessa introdução. Nós temos várias maneiras de nos comunicarmos, não é? Eu tenho pela escrita, pela voz, não é isso? Estou me comunicando. Se a gente for para lá, para a língua portuguesa, nós chamaríamos de linguagem verbal e de linguagem não verbal. Vindo para a nossa área, nós chamamos de linguagem corporal. Tá? Então, o meu corpo, ele fala. Então, quando vocês saem na aula de educação física, eu não preciso perguntar se vocês estão cansados ou com sede, porque o corpo de vocês fala isso. Né? E essa linguagem corporal, ela vai ser usada para a vida toda. Imagine você fazendo uma entrevista de emprego. Olha, eu vim trabalhar aqui, eu queria trabalhar na sua empresa. Você nunca vai ser. O teu corpo está dizendo, sabe, que você não está preparado para isso. Né? Essa live ela foi solicitada porque eu percebi que na atividade da semana passada, os alunos estavam com muita dificuldade de interpretar o vídeo de quadrilha junina, que é uma quadrilha junina estilizada. Então, o que é que vocês deveriam fazer? Analisar o vídeo, assistir ao vídeo e depois responder as perguntas dos 8º e 9º anos. Né? E perguntas básicas, tipo, qual a diferença entre a junina e a tradicional? As vestimentas eram de junina ou tradicional? Justifica a resposta. Então, você já embasado com o conhecimento que teve do ano passado, que nós tratamos sobre quadrilha tradicional, você já poderia fazer esse link entre uma e outra. Então, eu conversando com a professora Nádia, excelente professora, deixar bem claro, na nossa escola só temos excelentes profissionais preocupados, todos preocupados com a educação e com
essa troca de conhecimento, que a gente não transmite, tem troca, né? Então, solicitei à professora que a gente falasse sobre... E nós aprendemos muito com vocês. Exatamente, por isso que é uma troca de conhecimento. Aí eu solicitei que a professora que a gente falasse sobre essa questão da linguagem. Sabrina? Tanto a linguagem verbal, quanto a linguagem não verbal e a linguagem mista. Então, para sintetizar, para vocês compreenderem melhor, eu vou deixar a palavra agora com a nossa amada professora Nádia, excelente, linda, né? De Passira, só tem mulher bonita, eu nunca vi. E para que depois a gente retoma, tá certo? Então, com a palavra agora, a professora Nádia. Sabrina, obrigado pela participação, meu amor. Sabrina lindona. Eu vou começar assim. Vejam bem, o professor Luciano é muito gentil, ele é um cavalheiro de primeira, é o jeitinho dele. Ele é muito fino, fez todo um preparo para vocês, organizou o melhor lugar para que vocês percebessem tudo. E ele fez aquela dramatização bem legal. Agora eu quero fazer o seguinte. Estão vendo o que é que tem aqui atrás de mim, não é? Muito linda, por sinal. Então, ao olhar essa imagem bonita, colorida, certo? Eu tenho uma percepção. Então, eu começo a perceber o que é que aquela imagem representa para mim. Tem muito colorido, tem uma cruz, tem uma parte azul, parece uma coisa que é um arco-íris. Se eu tenho conhecimento de mundo, eu vou saber que é a nossa bandeira de Pernambuco. Então, eu vou fazer um texto onde eu perceba tudo que há nela e também o carinho que eu tenho por ela, o amor que eu tenho por ela. Então, a partir do momento que você cria, que você começa a produzir, você está fazendo a relação entre a bandeira, que é o texto não verbal, com a sua produção, que é o texto verbal. Foi como o professor Luciano. Ele apresentou aquela quadrilha bem feliz, bem movimentada, e questionou. Então, você ia fazer o paralelo. Estilizada, que segue um estilo, não é? Ou moderna, aquelas roupas. Então, você ia fazer essa comparação. Foi o que vocês fizeram agora, olhando para a bandeira. Não, bandeira de São Paulo, olha só. Então, vejam bem. Então, o que é que acontece? O texto não verbal, ele não contém palavras, nada. Ele só contém imagem, movimento, uma fotografia, uma bandeira, uma imagem. Então, dali, você vai fazer agora uma produção verbal, um texto verbal. Então, você vai fazer a escrita relacionada à imagem. Então, o questionamento do professor Luciano foi justamente puxar de vocês a interpretação. Isso. Caso vocês não soubessem, vamos pesquisar o que é uma quadrilha estilizada e o que é uma tradicional. Então, eu tenho que ir em busca, tá entendendo? Porque eu tenho ali um visual que eu não me apropriei dele. Eu não percebi, sei lá, talvez eu nunca tenha dançado, talvez eu nunca tenha visto. Então, esse conhecimento de mundo, ele é muito importante. Quando eu falo conhecimento de mundo, é o conhecimento do que passa ao nosso redor. Exemplo, se você coloca, vamos dizer, uma tirinha, lembra de tirinha? Tirinha tem no máximo 4 quadrinhos, tá certo? E ali tem uma linguagem mista. Por quê? Você vai ter a figura relacionada com os balõezinhos, que é a fala, tá certo? Então, ali você vai perceber as duas linguagens. A linguagem verbal, a linguagem não verbal, tá certo? Então, o que o professor Luciano fez foi, indiretamente, pedir para vocês pesquisarem, tá certo? Para quê? Para você ter essa noção maior. É uma coisa muito clara para quem está envolvido.
e quem não está. E quem não conhece, como disseram, bandeira de São Paulo, tá certo? Eu sei que foi na brincadeira. Então vejam que o texto verbal, lembrem-se que nós estudamos 3. O texto verbal, a escrita. O texto não verbal, só imagem, uma fotografia, tá certo? Uma dança, um cartaz onde não tenha nada escrito, tá certo? E o outro, quando eu tenho escrito e tenho como a tirinha e tenho a imagem, eu tenho um misto, tá entendendo? Então é uma coisa assim bem legal de se fazer. E esses gêneros textuais tem muito. O meme vocês gostam bastante, né? Porque ironiza, não é isso, mostra. Mas se você não tiver o conhecimento de mundo, você não vai entender o meme. Tem meme que eu me perco, não sei nem o que é. Tá certo? É como a charge, é como cartoon, tá certo? Vai aí, professor Luciano. Muito bem. Então, não podemos citar também os emojis, né? Né, professora? Isso, é. O cara contou uma piada, eu boto lá um rostinho sorrindo, né? Ele não escreveu nada, ali é uma imagem que está representando um sorriso. Eu gostei, eu achei engraçado, né? Se eu achei muito engraçado, eu coloco um monte de carinha sorrindo, né? Então, a pessoa que está lá está interpretando que aquela piada foi muito engraçada e que ele sorriu bastante, né? Então, esse é um outro exemplo também que a gente podia citar de uma linguagem não verbal, né? Uhum. Quando a gente vai para a dança, para a análise da quadrilha, como a gente como foi colocado anteriormente, nós vemos isso. É uma linguagem não verbal, apesar de ter som, né? Tem música. No início desse material que eu mandei, desse vídeo, conta-se uma história, não é? Então, para os 6º e 7º anos, foi solicitado um resumo, então muita gente mandou o resumo bem detalhado, falando que o menininho contou a história de quando era pequeno, que andava descalço, que não queria fazer isso, gostava era de na pipa. Então, ele narrou, ele contou, ele trouxe dali e passou para a linguagem escrita. Ele foi lá, escreveu e mandou para mim, tirou uma fotozinha e mandou para mim. Então, foi a interpretação que ele fez daquele vídeo. No caso dos 8º e 9º anos, era para ler, ou era para assistir, interpretar, buscar fontes de informações, caso eu não tenha, como você bem falou, sabe? Mas eu nunca vi uma quadrilha tradicional. Peraí, eu vou ali pesquisar. Quadrilha tradicional. Ah, tá. Isso aqui não é quadrilha tradicional. Isso aqui é uma quadrilha estilizada. Por quê? Porque tem as vestimentas. É uma competição. É uma diferença muito gritante. Quando você vai para uma quadrilha tradicional, é uma coisa festiva, uma coisa sem competição, uma coisa para diversão. Já na estilizada, ela tem esse caráter de ser uma competição. As roupas também tem todo um glamour envolvido, né? Diferente da tradicional, que é uma roupa simples, uma calça rasgadinha, com um remendozinho, uma camisa de chita, um chapéu de palha, eu vou lá dançar, né? Outra coisa que é muito diferente também, que se vocês começarem a analisar, é o tipo da dança. O que se executa, nós vimos no ano passado, que temos o Alavantu, a Narguier, né? Olha, a cobra! Isso na tradicional. Quando você vai para a estilizada, pode até ter alguns elementos desses, mas o próprio nome diz, né, professora Nádia? Estilizado. Ele estilizou aquela dança, né? Trouxe do tradicional, evidentemente, porque é uma quadrilha, não deixa de ser quadrilha, mas ele estilizou, ele tornou, né? Ou ele repaginou, né, essa quadrilha. Então, isso serve para outros momentos também. Quando a gente vai para essa questão de interpretação, né, Nádia? A gente fala muito nisso, que quando você tem uma questão de matemática, a Natália já entrou, então tem um enunciado. Eu preciso ler com calma aquele enunciado. Muitas vezes a resposta está ali, ó. E a gente completa, vai. Lu, e tem um problema, gente. Interpretar não é você dizer qualquer coisa, não é você vagar.
Ah, mas eu estou interpretando. Não, você está dizendo que você quer. A interpretação, ela casa, seja com o texto, seja com a dança, seja com a bandeira. Ela não pode ser uma coisa vaga. Interpretar não é dizer o que quer. Muitas vezes, algumas pessoas ficam assim, sem querer se comprometer muito, e dizer assim, ah, mas eu interpretei dessa forma. Sim, você interpretou incoerente, porque não tinha nada a ver você falar de algo com o que foi apresentado. Então, a Exatamente. interpretação, ela não pode ser uma coisa aleatória, uma coisa, eu digo o que eu quero. Não, você vai dizer relacionado, certo? Como o professor falou, matemática, se você não se envolver com aquele questionamento, com aquela estrutura que tem ali no comando, você não vai entender. Então, a interpretação ela não pode ser qualquer coisa. Ela tem que ser algo ligado ao texto. É verdade. A linguagem corporal é muito importante no nosso caso, na educação física e na vida, né? Porque, eu não sei, vou fazer um paralelo aqui. Geralmente, na minha época de estudante de graduação, pós-graduação também, eu só gostava de sentar na frente. Uma vez meu professor de português chegou de língua portuguesa, chegou na sala, entrou, aí parou, ficou olhando assim. Vocês sabiam que esses que estão aqui na frente são os alunos que são mais dedicados? Aí a gente olhou, por quê? Porque geralmente, veja, ele fez uma leitura da sala. Geralmente, os alunos que estão na frente são aqueles que querem prestar mais atenção, aqueles que estão mais ligados, focados, né? E os que estão mais atrás, façam uma reflexão. São que conversam muito, sabe? Não querem muita interação com a aula e acabam, né? Isso foi essa leitura que ele fez na minha aula de graduação. E geralmente, quando eu entro na sala, eu começo a fazer essa leitura, né? Eu observo que tem os alunos que tem, sei lá, são mais dedicados, eles geralmente sentam na frente. É uma leitura bem fácil de se interpretar pelos professores e que é bom que vocês, alunos, também. Não que o aluno que sente lá atrás não seja comprometido. Tem muito aluno que, por questão de não ter... Alguém já chegou na frente, ele vai ter que sentar lá atrás. Ele também vai ser comprometido. Mas, geralmente, é essa leitura que se faz. Não é? Eu vou me afastar para os meus alunos lembrarem dessa minha roupa. Vocês lembram? Eu fiz questão de botar ela. Camisa Adidas, calça Adidas, tênis Adidas, meia Adidas, cueca não. Mas tudo Adidas. Se vocês chegarem num local e encontrarem um professor, alguém vestido assim, com esse corpo lindo que eu tenho, né? E você vai olhar para essa pessoa e vai dizer, caramba, lembrei do professor Luciano. Não é? Aquela imagem lá ficou na tua cabeça, ficou na tua mente. Né? Eu não sei dizer que eu uso isso ou uso aquilo. Mas você já relacionou a imagem à pessoa. Outro dia colocaram no meu Insta, professor, eu lembrei de você. Um cara cheio de Nike, não sei o que, mas eu não uso muito Nike não, eu sou barra vida. Acho que foi Ju que mandou para mim, Ju Belo. Mandou esse comentário. Então, quando a gente remete isso para uma aula agora, dessa que a gente fez, que é a análise de um vídeo, prestem atenção nesses detalhes. Como a professora falou, se eu não, a gente trabalha esse conhecimento de mundo. Se eu não conheço, se eu não tenho, não me aproprio, acho que foi a Tainá. Professor, eu não conheço muito bem. Se Tainá, conhecendo você e a pessoa inteligente que você não precisa ter vivenciado isso, ter passado, até porque ela é evangélica. Mas pesquise. Se você pesquisar, você vai ver que a tradicional é de um jeito, a estilizada é de outro, e você vai conseguir responder. Sem muitos problemas, né? Uhum. Porque realmente há muita diferença, tá certo? Aí é o que eu digo a vocês. Tudo precisa de uma leitura e uma releitura, tá? Nada pode ser estanque. Eu fiz agora e acabou. Não. Você precisa preparar aquele material. Depois você joga a sua ideia, como eu já disse muito. Joga a ideia no papel. Joga, escreve. Não se preocupe com nada. Se preocupe com a sua ideia, para ela não fugir. Terminou.
preparei minha ideia. Então, agora eu vou fazer a correção. Vocês estão lembrados, e eu já pedi muito para vocês irem ao mural da nossa sala virtual e verem umas regras que eu coloquei da escrita. Gente, essas regras não é só para a língua portuguesa, é para a vida, é para a educação física, é para a geografia, matemática. Quando você começa a estruturar e a organizar sua produção textual, você organiza bem tudo, seu caderno, um bilhete que você vai fazer, tudo que envolve a escrita e também a oralidade. Às vezes a pessoa fala, poxa vida, eu não entendi nada que você falou. Ela começa, ela atropela as palavras e fala de um jeito. Ela também tem que seguir a pausa. E a pausa quem faz na escrita é a pontuação. Então, eles estão relacionados. Então, quando o professor Luciano diz que fica feliz por receber uma produção textual, onde realmente ele se comprometeu ali, eu fico adiante. Eu digo logo, professor, olha aí a parte ortográfica e caligráfica, tá certo? Para quê? Para que nós possamos criar essa maturidade produtiva e criar nossos textos, não ser copistas. Eu vou copiar, não, eu vou criar, eu vou ser meu produtor. Então, o professor Breno também pede muito para vocês fazerem síntese, fazer um resumo. Por quê? Porque auxilia vocês na hora de estudar. Professora Sabrina gosta. Por quê? Tudo isso é pesquisa, é estudo, é uma forma de você mostrar seu cartão de visita. Seu cartão de visita está ali, uma escrita estruturada, você faz uma paragrafação legal. O que é isso? Eu vou desenvolver meu parágrafo? E o que é o parágrafo? É só o distanciamento da margem? Não, meu amor. É o desenvolvimento de uma ideia. Você está falando ali da quadrilha estilizada, mas tem muita coisa. Vamos falar da roupa? Aí você fala, detalha. Você agora quer falar de outro ponto que chamou a atenção. Mude seu parágrafo, meu amigo. Isso é a paragrafação. Então, essa estrutura textual, ela deixa o leitor, assim, satisfeito, porque ele percebe a maturidade do escritor. E nós somos escritores. Não somos escritores famosos, mas somos os nossos, nas nossas produções, que nós colocamos para que outra pessoa leia. E muitas vezes, gente, o aluno fica inibido, e disseram até aí, senta lá atrás por causa do tamanho, é que eu tenho uns gigantinhos na sala, então nós temos que separar um pouquinho, mas às vezes se esconde no tamanho por conta da timidez, por conta de não querer se expor, aí fica como se fosse, não quer ficar em evidência, não é? Então, o que eu preciso de vocês, aliás, nós precisamos, a nossa vida precisa, é essa dedicação ao escrever. Voltando um pouquinho para a aula que nós tivemos com o professor Flávio Ferreira, ele falou sobre o problema que o pneu causa no nosso meio ambiente. Então, ali, gente, eu pedi para vocês duas produções. A produção verbal e a produção não verbal. Tudo isso no caderno. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um título, aliás, um tema, um assunto para desenvolver, daquele assunto você vai tirar um título, que é você que vai criar. E esse título não é genérico, ele é específico. Por quê? Porque você vai tratar daquele assunto que despertou em você. Se você assistiu à aula do professor Flávio, ele falou do mal que o pneu causa para a saúde quando ele é queimado, das camadas que são realizadas para criar o pneu, e depois o descarte, o jogar fora, que muitas vezes é muito inadequado. Por que é que a dengue... Ai, gente, eu tive chikungunya.
Estou me recuperando ainda, por isso que eu não estou tão bem. Mas veja, dengue, chikungunya e zika é aquele bichinho. E muitas vezes ele se aloja onde? Naquela aguinha da chuva que fica no pneu. Veja quantos danos. E tudo isso foi falado na aula do professor, aquele papo científico, não é isso? Vai lá, professor Luciano, já falei demais. Então, a gente, voltando aqui para aquela questão da produção que você fez, que quando você vai fazer uma interpretação, você tem que estar linkado com o que foi apresentado. Eu recebi muita atividade onde não tinha nada a ver com o que foi solicitado, né? As respostas eram totalmente diferentes. Ô, Lu, teria como nós, porque tá no privado, Não tem, a nossa live. eu tentei entrar pelo da escola, eu não consegui. E os alunos estão eu não ia atrasar o nosso horário por conta disso. Então, tive que entrar por aqui. Eu tentei, peguei senha, entrei com senha, procurei lá o link onde é que era, não consegui. Então, eu peço até desculpa, porque eu vi que a Andresa estava a professora ficou meio chateada, mas porque devia ser para a escola. Gente, se eu tivesse conseguido, é óbvio que eu estaria sendo pelo da escola. Eu não precisava nem, né? Mas eu não podia deixar os meus alunos esperando por conta dessa... Os nossos alunos, eles são muito espertos. Já entraram até na minha, ó. Entra na conta de Nádia. Tá vendo? Então, eles sabem fazer Exato. Então, eu tentei mudança. a professora Natália me enviou, né, o link, as senhas de acesso, tudo, mas eu não consegui. Eu comecei a fazer isso 10 minutos antes, que eu disse a você, lembra que eu disse, vamos tentar? Foi. Eu queria justamente tentar com você para ver se estava tudo certo. E não estava conseguindo. Tá certo? Foi, verdade. Então, eu ia chegar agora, não vou fazer lá, porque eu não consigo fazer. Tem que se virar, tem que resolver. Não vou estar me queixando, eu vou resolver o problema. E a solução foi essa, né? Como boa parte dos alunos, os nossos alunos, tem o meu Insta, e até porque no cartaz tinha lá o Insta de Lu e o Insta de Nádia. Então, se alguém quisesse, era na hora, entrar, aceitava aqui na hora. Então, a pessoa disse, eu não entrei porque eu não era da escola. Não, eu não sigo o Luciano. Passava a seguir, não é? Porque tem coisa que a gente tem que resolver na hora. Bom, mas enfim. Isso. Aí, voltando para o assunto. Vamos. Alguns alunos brilhantemente entenderam, responderam, deram 10, não posso dar 1000, né? Aí eu tive que dar 10. Não. Mas assim, foi muito bom. Alguns alunos, que foi o que gerou essa nossa live, foi que me motivou, senhora. Ele não está compreendendo. Então, talvez essa questão da interpretação e da leitura textual, seja ela verbal ou não verbal ou mista, é um link para a gente trazer isso à tona e dar uma reforçada junto com a nossa professora maravilhosa, que é a Nádia, né? Então, a gente já viu o que é a produção quando é a linguagem verbal, quando é a linguagem não verbal e quando é uma linguagem mista. No nosso caso de educação física, nós usamos muito essa linguagem não verbal que a gente chama de linguagem corporal, né? A linguagem corporal. Tem um livro, eu estava falando até com o Silvinha hoje, que é o Corpo Fala. O Corpo Fala. E trata dessas questões. Muitas vezes chega uma criança, um aluno triste, ela não precisa dizer que está triste. O próprio corpo já dá para a gente essa informação. Nós percebemos isso com facilidade, sem precisar emitir nenhum som. Não é? Quando ele está muito exaltado também, quando ele está preocupado com alguma coisa, nós também percebemos. Então, essa linguagem corporal que faz parte da cultura, da nossa cultura corporal, né, do movimento da educação física, está muito presente, facilita a nossa vida. Né? Então, muitas vezes você está querendo, até para mentir, você tem que ficar com dificuldade, né? Você diz, não, professor, eu não fiz isso não, é assim, não é assim, não fui eu não, sabe? Que olha só, meu amor, diga logo a verdade, né? Então, a linguagem corporal, ela é muito importante para a nossa vida, tá? É de extrema importância, para que a gente possa entender. E essa interpretação que a gente está vendo, seja de um vídeo, seja no teatro, né? Seja até para a apresentação do nosso TCC, né, professora?
vai precisar ter essa expressão corporal bem desenvolvida, bem solta, né? Para que se sinta segura. Então, eu costumo dizer que quando eu me conheço, eu conheço o meu corpo, eu tenho muito mais facilidade de me expressar, né? Para não ficar apresentando tudo amarradinho. TCC. Olha, aqui a linguagem, sabe? Aqui eu estava ali vendo aquela linguagem corporal ali, que a professora lá falou de linguagem textual, e eu não entendi assim, é assim. Quer dizer, quando você chega sabe, dono de si, já impressiona, né? Claro, com embasamento teórico bem forte, né? Gente, nós estamos vendo aqui o nosso tempo. Nós temos mais 10 minutos, que nós acertamos que nós vamos ficar 40 minutos, tá certo? Nós tratamos já a professora ela já tratou das diferentes linguagens, né? Tanto a verbal, a não verbal e a mista, né? Deu exemplos, né? Nós trouxemos aqui para vocês a questão dessa interpretação, de que foi alvo da nossa aula da semana passada. A professora Nádia também trouxe essa questão de visão de mundo, que é preciso que a gente tenha esse conhecimento de mundo. Eu só danço passinho, meu amor, vá dançar outras coisas também, vá ver outras coisas. Eu sou produtor cultural, sou dançarino, sou diretor de uma companhia de sapateado e de dança de salão. Mas quando eu viajava pelo mundo, eu geralmente ia para os teatros. Em Nova York, eu fui para vários teatros. Mas por quê? Se eu pensar, não, mas eu já sei. Não sei, a gente está sempre aprendendo. Quando você começa a ver um grupo dançando ali, outro grupo dançando, isso te alimenta de ideias, né? Traz para vocês outras possibilidades. Quem dança, eu danço passinho, tudo bem, mas quando você vê o cara dançando o samba, você caramba, eu podia fazer isso. Acho que dá. Então, você começa a ampliar teu horizonte, né? Isso eu estou falando especificamente de dança. Mas isso vale para tudo, não é, professora? Tudo. Tudo, tudo. A nossa vida, ela é muito marcada. Tudo marca. Seja triste, seja alegre, certo? Mas aí nós temos que fazer o filtrar e guardar realmente aqueles mais felizes, sabendo que os tristes nos deixam lições. Tudo deixa lição de vida. Tem uma coisa então, importante, professor, que é para a gente colocar, que a gente vem conversando aí junto com os outros demais professores, que é com relação à entrega das atividades. Gente, quando a gente pede para escrever, tem todo um contexto por trás. Nós precisamos que vocês trabalhem toda a parte semântica, toda a parte de escrita, pontuação, não é, professora? Nós precisamos que eles trabalhem a caligrafia. Melhorem a caligrafia e só melhora treinando, escrevendo. Aí mandam lá pelo computador, fica lindo, arrumado, mas digitando. Não é bem isso. Não pode. Tem que ser escrito. Olha, a letra de bastão, que é justamente do computador e tudo mais, aquela letra é impessoal. Ela não tem pessoa, ela é uma máquina. Certo? Então, é preciso que vocês usem a manuscrita, porque, vejam, quando nós voltarmos, esse caderno de vocês vai ser a nossa ferramenta de trabalho. Então, eu vou acompanhar o que você fez. Eu já mandei 8 atividades. Como é que essa atividade foi realizada? Porque você tem que datar seu material. Tá certo? Sim, professor. Um aluno perguntou se vai ficar gravado. Vai, meu amor. Vai ficar gravado e depois nós vamos transferir para o da escola, não é, Lu? A live. Olha, eu sinceramente, eu não sei se vai ficar gravado, porque eu fiz pelo meu. Eu talvez fique, né? Eu não tenho essa informação, mas eu acho que fica, né? Fica. Fica. E depois, qualquer coisa. Agora, nós precisamos que vocês nos mostrem as dúvidas. Quando lá na nossa sala virtual existe a parte de comentário, escreva. E nós respondemos a vocês. Isso. Então, isso é muito importante. Essa nossa troca. Às vezes você está doente, não está disposto a fazer. Tudo bem, Nádia, eu estou doente, não posso. Não tem problema, mas não deixe de entregar. Seja qualquer disciplina. Por quê? Porque você está sendo presente. Você ainda não está sendo presença, não é? Porque a presença é na sala. Então, você está sendo presente. Por quê? Porque ali tem sua chamada, ali tem a sua comprovação pelo exercício. Então, tem toda essa dinâmica
para quê? Para ajudar vocês e ajudar os professores. E a escola, e outra coisa, estimular os que não estão ainda, né, que não conseguiram entrar ainda, a participarem das aulas, a fazerem as aulas, a fazerem as atividades. Tem muito aluno ainda, gente, que não está na sala do Google Classroom. Então, a gente conta com todos vocês para isso. A gente precisa de um número substancial fazendo aula, participando das aulas. Então, assim, nós professores estamos todos engajados com isso. Todos engajados. Todo da manhã e de tarde, da tarde, estamos já lá, assim, trabalhando muito mais do que a gente trabalhava antes, né? E tirando dúvida de vocês, e tentando ser o mais atencioso possível. Isso que aqui a professora Nádia falou é importante. Tá com dúvida? Não fica com ela, não. Bote para fora. Professor, tem o WhatsApp também. entendendo. WhatsApp, telefona. WhatsApp, liga, a gente vai estar... Porque é preciso que esse conhecimento ele seja absorvido. Né? Porque não vai adiantar nada. Tá com dúvida? Tira, como a Tainá fez, como outras alunas fizeram. Entendeu? A Sara também. Professor, não estou entendendo. Eu expliquei, fiz um texto para ela. Acho que ela está na sala, ela viu que eu mandei um texto para ela pelo Google Classroom, tudo pelo Google Classroom. Por quê? Porque fica gravado lá. A gente só aceita, não é isso, Nádia? Fora do Google, quando a pessoa não tem nenhuma condição de mandar pelo Google Classroom. Porque todo esse material que nós produzimos, sejam as aulas, sejam as provas e sejam os questionários, as atividades, ficam gravadas lá. Então, é uma prova que nós temos, que nós demos aulas, que vocês fizeram as aulas. Então, se liguem, mande tudo pelo Google Classroom. Isso mesmo. E outra, perguntem agora alguma coisa com relação a toda essa explanação que nós fizemos. Gostaram, não gostaram? Façam perguntas. Só estou vendo aí, beijinho, Vivi. Ó, só tem aqui, Luiz, eu... Coloca uma pergunta, algo que movimente. O que é que vocês acharam? Esse é o momento, gente. Esse é o momento. Aproveitem. Entenderam? Vocês entenderam o que é linguagem verbal, não verbal e mista? Né? Entenderam o lance da interpretação lá do vídeo que foi passado para vocês com relação à quadrilha tracional e a quadrilha estilizada? Conseguiram entender o que a gente tem que fazer? Kili, não estamos falando em prova, meu amor. Estamos falando agora num problema, num assunto que causou dúvidas. Então, estamos tentando esclarecer para que daqui por diante vocês comecem a desenvolver melhor essa produção. Mas não se preocupe, vai ser reprovada. Não vai. Aprova, sabendo o seguinte, quando nós voltarmos, teremos a prova diagnóstica. Saber como vocês se saem. Mas agora o importante são essas atividades agora no momento. Certo? Vocês pretendem fazer uma atividade diferente? Olha, nós estamos, essa semana, vamos soltar aí para vocês um desafio, tá? Que é uma atividade que eu pensei muito bom. Aí, todos os professores participaram. Se liguem, tá certo? Que às quarta-feiras já estou liberando isso, em todas na sala do Google Classroom. Eu só vou acertar os detalhes, todas as atividades já estão prontas, das 8 disciplinas. Aí só vou acertar o detalhe com os professores amanhã, para ver como é que a gente vai soltar isso lá para as turmas. Tá certo? Essa seria uma atividade diferente. Tá certo? E vai ser muito muita boa. Coisa interessante. E também vai valer ponto. É ponto, né? Vocês vão disputar com sala contra sala. Olha, Tainá entendeu melhor agora o assunto. Olha aí, que bom. Tainá, gostei, olha. E a ideia é essa, né, Nádia? É sair dirimindo as dúvidas, né? Tirar as dúvidas, esclarecer, para que as pessoas comecem a entender o assunto, seja ele matemática, educação física. Uma coisa que, trazendo aí com matemática, foi a questão... de um cálculo que a gente de expressão numérica, que a Natália fez um vídeo, eu também fiz um vídeo, né? Nós nos propusemos para isso. Por quê? Porque a necessidade de ajudar, de auxiliar vocês é muito grande.
Entendeu? E olha, que eu vou lá na matemática, fui lá pesquisar, a Natália mandou para mim, eu olhei, entendi, refiz, mandei, né? Porque às vezes a linguagem do professor né, se encaixa melhor com algum outro aluno. Mas a ideia é essa. Estou usando já hoje o conhecimento da minha amiga Nádia para que me auxilie, né? Porque eu acho que é isso que faz a escola forte. É ter uma equipe coesa, uma equipe comprometida com a educação, uma equipe amiga. Porque aqui nós somos todos amigos, né? Que temos um único objetivo. Não é isso? E é o prazer nosso, não é só dos professores, da gestão. É ver vocês participando, minha gente, se envolvendo, se comprometendo, mostrando que realmente aquilo é importante e que você está fazendo a sua parte, nós estamos fazendo a nossa. Isso, olha aqui, juntos somos mais fortes. Muito isso, bem, Vivi. Beleza, escola, Vivi. Né? Não é o lema da escola? Nossa gestora. Então, nós temos hoje um corpo de professores top, né? Temos até doutora, gente. Doutora, uma doutoranda, que são as duas professoras de ciências. Imagine você ter aula de ciências com a doutora Sabrina, com o Manu. Olha para isso. Que privilégio, gente. Não é para todo mundo, não. Então, temos a equipe gestora comprometida com a escola. Né? Eu estava vendo a live das mães e era só elogio para... Olha, a escola antes de Silvinha era assim, depois de Silvinha agora é isso. Não é? Então, valorizem o ambiente escolar, gente. Cuidem da nossa escola. Valorizem seus professores. A gente se mata, a gente se rala demais para que vocês tenham o melhor da educação. Né? Que é o nosso. Nós fazemos isso por amor, viu, gente? Não é por dinheiro, não, é por amor. Amor a vocês, amor à escola, amor à educação. Tá bom? Eu acho que a gente já deu o nosso tempo. Passamos até, já vai dar horas. Eu queria que vocês colocassem para a gente encerrar. Gostaram? Coloque alguma coisa. Foi bom? Lucas, colocou o celular para carregar, não foi? Que bom. 13, super admiro vocês. E nós admiramos vocês também. Amor e paciência, realmente, meu amor. Isso. Eu vou para relembrar, perfeito. Uhum. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, relembra, né? Justamente. Isso é bom. Melhor live. Obrigado, Cecília. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Linda! Excelente! Igual a sua, maravilhosa. Linda, tu não vale, que tu é top das galáxias, linda. Tá bom. Então, nós vamos programar outras, não é, professor? Agora, só que nós vamos falar menos. Vocês irão falar mais. Porque vocês vão perguntar e nós vamos começar a trocar esses conhecimentos. Porque vocês têm muito a nos ensinar. Ótimo, certo? Tranquilo? Eu vou me desculpar mais uma vez por não ter conseguido entrar pelo Insta da escola. Eu acho que a gente vai precisar, não só eu, mas dos demais professores, fazer um treinamento antes, porque eu tive muita dificuldade mesmo para entrar. Não consegui. Olha a Silvia! Ah, que bom, Silvia! Amo demais essa mulher, viu? Então, eu tenho muita dificuldade, e isso é bom para a gente trazer para depois com os professores, né, Nádia? Para treinar, para fazer essa entrada pela escola. Eu não Luiz Rodrigues. Eu não fiz ele pelo meu Insta porque eu quis. Eu fiz porque eu não consegui. Então, peço desculpas, tá certo? Aos professores, que eu vi que algumas professoras ficaram lá meio chateadas, mas não foi intencional, viu, gente? Não, mas foi muito legal. O importante é que mas é bom porque nós faremos outra. Pronto. Exato, não, mas serão outras.
Na Silvinha já programou, Isso. semana que vem já vai ter outro professor, então, outros 2 professores. Então, vai ter muita live com o professor. Para matar saudade de vocês verem, né? Viram esse corpo do professor lindo, maravilhoso, de novo, essa linda É professora. convencido. Limparam a vista. Limparam a vista. Tá certo, gente? Beijão. Professora Nádia, muito obrigado por me auxiliar nessa live. Obrigada, Lu, pela ajuda. Gente, essa foi a primeira live da vida. E Lu me ajudou bastante. Vamos ter mais lives ainda aí. Beijo, meu amor. Beijo para todos vocês. Obrigada. Fiquem com Deus e se cuidem, por favor. Isso. Ai, meu Deus, como é que encerra aqui?